Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma playlist iniciada aqui nesse canal. E nessa playlist nós vamos trabalhar com o latim genérico. O que seria isso que vamos trabalhar aqui dentro dessa playlist? Nós vamos trabalhar sobre uma introdução ao estudo do texto latino com uma abordagem ali linguística, histórica e literária. Eu espero que vocês gostem muito dessa disciplina, eu particularmente gosto desse tipo de estudo, então vamos dar início ao nosso conteúdo e já vamos começar assim. Será que o latim é realmente uma língua morta? Vamos apresentar aqui o panorama e aspectos da história externa e interna da língua latina. Let's go! Bom, diferentemente das línguas estrangeiras modernas, aquelas que a gente está acostumado a falar, o inglês, o espanhol, o italiano, o próprio português, certo? O latim é uma língua antiga, não mais falada atualmente, e chegou até nós por meio de textos escritos, né? Literários, historiográficos, epigráficos. Porém, apesar de não ser mais falado, o latim é a língua mãe, ok? É a base aí de uma grande variedade de outras línguas que são conhecidas como línguas neolatinas ou línguas românicas. Tá? Algumas delas atualmente são bastante familiares a todos nós, como, por exemplo, o italiano, o francês, o espanhol, o romeno e o nosso próprio idioma português. Ok? Dentre essas, o romeno é o único idioma cuja entrada vocabular tem outra origem, mas a sua estrutura é de uma língua derivada do latim, beleza? Essas línguas originárias do latim chamamos românicas ou neolatinas, como eu já disse, né, visto que elas ainda conservam muitos aspectos morfológicos e sintáticos da língua latina. O uso da expressão língua morta para caracterizar a língua latina e outras línguas antigas, como o grego, por exemplo, é corrente, né, é muito comum, mas não é um termo adequado, porque, de fato, uma língua só morre se todos os seus falantes deixarem de utilizá-la totalmente, seja por vontade própria ou seja pelo desaparecimento ali da comunidade. Além disso, o desaparecimento tem de ser completo, sem deixar vestígios, o que não aconteceu com o latim. Tá? O latim já não é mais utilizado como era no período do período ali do domínio do Império Romano, né, na Antiguidade, porém é possível encontrá-lo em expressões adverbiais cristalizadas, como a gente vê muito no estudo do direito, como habeas corpus, ex officio, ex tunc, ex nunc, sine qua non, in referendo e etc. Tá? Essas expressões a gente consegue observar, como eu disse, em textos jurídicos, em algumas leis, etc. Além disso, a versão da Bíblia adotada pela Igreja Católica Apostólica Romana da Antiguidade foi a Vulgata, uma versão em latim do grego original, seria ali a tradução do grego para o latim. Assim, o latim passou a ser a língua oficial da Igreja, e ainda hoje ela mantém vivo o latim, mesmo que bastante transformado. Tá? Então, no Vaticano, a língua oficial é o latim adaptado para os dias atuais. Por fim, podemos dizer que o latim vive hoje por meio de suas filhas, ali pelas línguas neolatinas. Tá? Nesse sentido, é possível concluir que, para compreendermos a estrutura e funcionamento dessas línguas neolatinas e, sobretudo, da nossa língua materna, né, o português, é importante adquirir, no mínimo, noções fundamentais da língua latina. Antes de iniciar o nosso estudo da estrutura, nós vamos nos debruçar sobre alguns aspectos relacionados à história externa da língua latina, partindo dos seguintes questionamentos: onde, quando e por quem esta língua foi utilizada? Então, vamos lá. Em princípio, era latim. O latim era a língua falada pelos habitantes do Lácio, tá? Que vinha aí do latim, Latium. Que é uma região ali da Itália meridional, onde foi fundada Roma em 753 a.C. O latim foi a língua oficial de Roma por muitos séculos, desde sua fundação até o esfacelamento
do Império Romano do Ocidente, em meados do século V da nossa era. Então, aqui ó, é onde ficava o Lácio, tá? O Lácio. Bom, na língua portuguesa, o latim deixou marcas profundas, né? Inclusive, tem uma canção de Caetano Veloso, né, que fala Última Flor do Lácio, que faz uma referência ao fato do português ter sido a última das línguas neolatinas a se configurar como um idioma, que vem aí oriundo do Lácio, né, que a gente viu ali, que foi a região onde na Itália surgiu a civilização latina, e os falantes do português utilizam o mesmo alfabeto que os latinos usavam. Tá? Claro, obviamente, que a gente passa por algumas modificações, mas a base do alfabeto é a mesma. Tá? Há diversas histórias a respeito da fundação de Roma, dentre elas alguns mitos, né? A narrativa mais popular entre os romanos sobre a fundação é a do herói troiano Enéas e seus descendentes Rômulo e Remo, beleza? De acordo com esse mito de fundação, após a queda de Troia, inteiramente destruída pelos gregos, o herói Enéas, filho da deusa Vênus e do mortal Anquises, foge da cidade, ainda em chamas, para buscar um novo lugar onde pudesse fundar uma nova Troia. Depois de diversas aventuras por terra e por mar, Enéas teria chegado, enfim, ao Lácio, onde então iria perpetuar a descendência troiana. Tá? Complementar a esse mito é a história dos gêmeos Rômulo e Remo. Primeiramente, o filho de Enéas, Ascânio, teria fundado ali uma cidade que chamou Alba Longa, após uma longa sucessão de 12 reis, por cerca de 4 séculos, chegamos ao monarca Númitor, cuja filha, né, Reia Sílvia, deu à luz os gêmeos Rômulo e Remo, frutos de um envolvimento amoroso com o deus Marte, deus da guerra. O irmão do rei Númitor, Amulho, com ambições ao trono, obrigou a sua sobrinha a tornar-se uma Vestal, que aí é uma sacerdotisa virgem da deusa Vesta, e mandou que os gêmeos fossem atirados nas águas do rio Tigre. Eles, entretanto, foram salvos milagrosamente e amamentados por uma loba, a loba Capitolina. Inclusive, tem uma imagem dessa loba lá na Itália, né? Aqui, ó, a loba que amamenta ali Rômulo e Remo, tá? Já adultos ambicionaram, então, fundar uma nova cidade às margens do rio Tibre, e, posteriormente, Rômulo mata aí o irmão e funda a cidade de Roma, tornando-se o primeiro rei em 753 a.C. Tá? Os mitos de Enéas e de Rômulo e Remo têm um significado crucial na construção do imaginário do povo romano, pois, através desses mitos, os romanos acreditavam-se vinculados diretamente à deusa Vênus, que seria a deusa do amor, da fertilidade, tá? E ao deus Marte, que seria o deus da guerra. Julgou-se por muitos séculos que o poder de Roma provinha do favorecimento dos deuses imortais e que o povo romano sobrepunha-se aos demais pela ascendência duplamente divina. O que acontece aqui? Que durante muitos séculos, Roma seria ali o hegemon, né? Seria ali, como que eu posso dizer, a grande sociedade, seria ali sei lá, o antigo Estados Unidos, vamos colocar assim, tá? Então eles se sobrepunham em tudo, beleza? Em parte de cultura, em parte de civilização, em parte de dominação, eles tinham essa característica, beleza? Historicamente falando, não se sabe ao certo como se deu ali a fundação de Roma. O que a gente viu até agora seria a parte mitológica dessa constituição de Roma, tá? Mas uma das hipóteses é que teria sido fundada pelos etruscos, né? Um povo que viveu na Itália, na região ao sul do rio Arno e ao norte do Tibre, então denominada Etrúria, né? E mais ou menos equivalente à atual Toscana, com partes no Lácio e na Umbria. Então, é desconhecido quando os etruscos aí se instalaram, mas foi provavelmente entre os anos 1200 e 700 a.C. Tá? O historiador grego Heródoto julgava que os etruscos
tinham origem na Ásia Menor, mas outros escritores posteriores consideravam-nos italianos, ou seja, esse historiador, o Heródoto, ele dizia que eles vinham ali de origem da Ásia Menor, mas outros escritores já consideravam esses etruscos como italianos. Tá? Seja como for, Roma foi fundada, estabeleceu-se e expandiu-se, tornando-se uma das maiores e mais poderosas civilizações que o mundo antigo conheceu. Uma potência que constituiu o berço de toda a nossa cultura ocidental. Beleza? E aí a gente coloca Roma como sendo a senhora do mundo, né? Como eu disse, ela era ali o hegemon, tá? Aos poucos, a cidade de Roma organizou-se politicamente, adotando a monarquia como primeira forma de governo desde a fundação com Rômulo até o ano de 509 a.C., quando tem o início a República Romana e o período das grandes expansões territoriais. Tá? Dos primeiros tempos de Roma, mais especificamente dos primeiros 3 séculos, restaram-nos apenas escassos vestígios da língua latina por meio de documentação escrita, como alguns documentos políticos, tratados religiosos e inscrições ali em muros, paredes e lápides. Tá? Somente em 450 a.C. foi redigida uma primeira iniciativa de legislação, a Lei das 12 Tábuas, um conjunto de leis das quais possuímos poucos fragmentos, tá? Mas que já nos fornecem ali dados interessantes sobre a língua, bem como sobre a organização política e social daquela comunidade. Com a queda da monarquia em 509 a.C., é instaurada a República Romana, né, que perdura aí até o século I a.C., com o início do Império. A República é um dos períodos mais interessantes e complexos da história de Roma, que, organizada internamente, buscará a expansão e o alargamento de suas fronteiras. As expedições externas, as guerras, o contato ali com outros povos e a anexação de terras cada vez mais distantes terão grandes repercussões na história e, sobretudo, na cultura romana. Então, aqui a gente já começa a ter indícios do porquê tantos idiomas foram formados a partir do latim. Tá? Um dos acontecimentos mais importantes desse período republicano é o contato da cultura romana, ainda em grau reduzido de desenvolvimento, com a cultura grega, mais antiga e aprimorada no que concerne às artes em geral e, sobretudo, a literatura. É importante a gente relembrar um pouco das nossas aulas de base da cultura ocidental, quando a gente percebe que Roma, que, na verdade, ali, o Império Romano, os latinos, eles tinham uma certa veneração pela cultura grega. Então, eles fazem até um certo tipo de antropofagia, digamos assim. Eles absorvem aquela cultura e transformam numa cultura que seja deles, certo? Então, eles aprendem, e outra coisa, né, que é sempre importante relembrar, que a maioria dos romanos, eles eram bilíngues, tá? Então, eles falavam ali o latim, mas também falavam grego. Então, quando eles começaram a produzir os seus textos literários, era basicamente fazendo tradução de um texto grego. Tá? Então, quando eles começam a construir algumas histórias, é basicamente tradução de textos gregos. Tá? Então, é a partir de então que os romanos vão aprender com os autores gregos a produzir literatura, da comédia à epopeia, da prosa literária à poesia lírica. E essas obras serão um veículo que vão ali transportar o latim literário através de textos até nós. Tá? O marco do surgimento da literatura latina foi a tradução de uma obra literária grega, a Odisseia, de Homero, para a língua latina. Daí por diante, o latim evoluiu de tal modo que no Império Romano, já como língua literária, atingiu o status de língua de comunicação e de cultura e de todo o Império, suplantando até mesmo o grego. Ela virou a língua franca. Tem noção que o latim era o antigo inglês? Preste atenção nisso. Os comediógrafos, poetas, prosadores, historiadores e oradores latinos, né, deixaram um legado de incontáveis obras-primas que durante toda a história do Ocidente foi
rememorado, estudado e retomado como fonte de inspiração e de cultura literária. As obras de nossa literatura brasileira, por exemplo, das literaturas da língua portuguesa, de modo geral, são, em sua maioria, seguidoras de modelos clássicos estabelecidos por esses autores latinos antigos. Tá? Ressalta-se também que a afirmação ali, né, de Pierre Grimal em seu livro A Civilização Romana. Nada do que nos rodeia seria o que é se Roma não tivesse existido. Devido, então, aqui a essa importância, né, de Roma para ali a cultura, para a civilização como um todo. Beleza? Então, é importante também destacar que o estudioso considera não só a literatura, né, que a gente falou ali rapidamente, mas também vários outros domínios, espaços nacionais e políticos, a estética, a ética, a gente já estudou um pouquinho sobre a ética, a moral, valores sociais e religiosos, o sistema jurídico dos estados, inclusive a gente ainda tem uma noção de sistema jurídico muito baseado nesse sistema romano, usos e costumes da vida cotidiana e etc. De todos esses aspectos, Roma foi a grande difusora. Tá? O terceiro e último regime político conhecido de Roma foi o Império, tá? Inaugurado por Otávio Augusto, o primeiro imperador, em 27 antes de Cristo, tá? Em que teve o fim no século V depois de Cristo. Então, o primeiro imperador foi Otávio Augusto, ali no ano de 27 antes de Cristo. Foi no Império, por volta do século III depois de Cristo, que Roma chegou à sua maior extensão territorial, englobando quase toda a Europa, parte da Ásia e da África. Tá? Então, eu trouxe até aqui que foram as diversas vitórias dos soldados romanos e a organização de seus homens de governo que estenderam e consolidaram o enorme império, que no auge de sua expansão ia da Lusitânia à Mesopotâmia e do norte da África à Grã-Bretanha. Eu trouxe aqui um outro material para a gente poder dar uma olhada de onde que eles iam de um lado ao outro, tá? Então, como a gente consegue ver, ó, Roma está aqui, certo? Então, ela vai, ó, da Grã-Bretanha, tá? Até aqui o norte da África, beleza? E da Lusitânia até a Mesopotâmia. Olha o quanto esse território aqui, quantas conquistas esses soldados romanos conseguiram fazer, expandir esse império, ok? É muito grande a extensão que eles conseguem chegar, é muito grande, tá? É muito grande, beleza? Bom, dentre os vários fatores que culminaram aí na derrocada, né, do Império, podemos destacar a dificuldade em administrar toda a extensão, né, e manter ali sob o seu domínio os vastos territórios conquistados, bem como a dificuldade em proteger as fronteiras de invasão dos povos bárbaros ou povos considerados bárbaros. Tá? É comum também considerar a data da queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, com o fim de uma era. Então, com o fim ali da antiguidade, né? E o início de outra. Aí, quando tem a queda do Império Romano, nós iniciamos a Idade Média, longo período histórico em que as obras literárias latinas, antigas e pagãs, ficaram a cargo do clero, em detrimento da literatura cristã incipiente, ou seja, inicial, principiante. Há que se destacar também a principal consequência de ordem linguística proveniente da descentralização política e territorial. Então, pelo contato com diversos dialetos de cada localidade e por influência deles, o latim como língua falada desenvolveu-se distintamente em cada região, dando origem às línguas neolatinas. Enquanto língua de cultura por excelência, o latim permaneceu, entretanto, em sua modalidade escrita como língua oficial na Europa até o século XIX, mesmo após a queda do Império Romano Ocidental. Mesmo com o desmantelamento do Império Romano e as sucessivas invasões,
o latim permaneceu sendo utilizado pelas classes mais cultas. Tabeliões registravam os documentos oficiais em latim, a Igreja romana adotou o latim como língua oficial e aí manteve obrigatória em sua liturgia e documentação até o século XX. O discurso científico encontrou no latim uma espécie de língua universal, tá? E utilizou aí essa língua em seus tratados acadêmicos, filosóficos e científicos até o século XX. Tá? A importância do latim e de seu estudo reside em dois aspectos: o interesse histórico, tá? E o interesse estritamente linguístico. O interesse histórico tem a ver devido à rica produção literária latina que se desenvolveu por meio de profícuo diálogo com a cultura helenística. O que é profícuo? Frutífero, proveitoso, tá? Então, esse diálogo aí com a cultura helenística, né, traz aí essa frutificação, esse desenvolvimento da literatura latina, tá? Diálogo do qual teve origem a tradição greco-latina, berço de quase toda a cultura ocidental moderna, tá? E o interesse estritamente linguístico, visto que o conhecimento dos seus aspectos sincrônicos e diacrônicos serve para dirimir e explicar fenômenos linguísticos que aparentemente se apresentam para o falante comum como inexplicáveis ou distorções da língua portuguesa falada. Beleza? Então vamos falar agora sobre o alfabeto latino e a sua origem. Como o latim e o grego são línguas antigas, próximas entre si, não apenas pelo parentesco, mas pela história de seus falantes na antiguidade, e também são próximas de nós pelos mesmos motivos linguísticos e históricos, em geral, as pessoas tendem a achar que o grego deu origem ao latim ou se transformou no latim, tá? Mas não foi isso que aconteceu exatamente. O grego antigo e o latim são línguas que descendem de uma mesma origem, o indo-europeu, que é uma proto-língua da qual não há documentação, mas que, por meio do método histórico comparativo, aperfeiçoado no século XIX, chegou-se à conclusão de que ela existiu e que originou diversos ramos ou grupos linguísticos que, por sua vez, possibilitaram o aparecimento de novas línguas. Então, se a gente lembrar lá da nossa aula de Linguística 2 do método histórico comparativo, a gente vai lembrar da origem ali do latim, dessa questão de uma protolíngua do indo-europeu. Tá? Eu tenho aqui até uma imagem, né, do proto-indo-europeu, na verdade, aqui, da origem. Então, a gente vê aqui que tem o proto-indo-europeu, que ele tem as suas famílias, vamos colocar assim, e aqui na família do itálico nós temos o latim vindo aqui, e na família do helênico nós temos o grego clássico, beleza? Então, dando sequência, né, o grego arcaico, por exemplo, de acordo com os estudiosos da linguística histórica, derivou-se do indo-europeu. Já o latim provável teve um intermediário, o itálico, ramo que teria dado origem não só ao latim, mas às línguas da Península Itálica. É o que a gente consegue observar aqui. Na verdade, a gente tem o proto-indo-europeu, nós temos aqui a vertente do itálico, depois vem o latim, aí que tem as línguas romances, certo? Mas de acordo com esse documento aqui, o helênico teria dado origem aí ao grego clássico, né, ao grego koiné, etc. Beleza? Podemos, então, concluir que, apesar do parentesco, o latim e o grego são línguas oriundas de grupos distintos, mas apresentam semelhanças estruturais justamente por causa dessa proximidade, até pela sua origem lá do indo-europeu, beleza? O que falamos sobre a língua, as línguas em questão, está relacionado à modalidade falada dessas línguas. Contudo, apesar de o latim não ser uma língua morta, tá? Não se fala mais o latim nem o grego. O estudo de uma língua antiga se dá pelo seu registro na modalidade escrita. E o nome desse estudo é uma disciplina que eu gosto muito, que se chama filologia, ok? O estudo da palavra, o estudo da escrita, o estudo de textos antigos. Tá? Para estudar o latim, precisamos aprender a ler em latim. E para ler em latim, precisamos conhecer o seu alfabeto, o que é um processo simples, já que nós, usuários do português, nos servimos do mesmo alfabeto
com pequenas adaptações. Tá? O latim que iremos conhecer é o latim denominado clássico, tá? A língua com a qual os escritores, poetas, oradores latinos registraram os seus textos. Consequentemente, essa língua não é a língua do povo, aquela falada no dia a dia, mas sim aquela que foi preservada nos documentos, aquela da qual temos mais elementos para analisar e estudar e para registrar essa língua. Os latinos precisaram de um alfabeto que pudesse servir como suporte para a modalidade escrita da língua, beleza? E aí, o alfabeto seria, então, uma forma de tentar captar os sons da fala e representá-los por meio de sinais gráficos, cada sinal correspondendo a um som falado, tá? Não é bem assim que a gente vê na prática, mas o princípio é esse, tá? Mesmo com alguns equívocos, o alfabeto é uma das invenções mais brilhantes da humanidade. Com essa forma de registro, o homem causou uma verdadeira revolução e mudou os rumos da história no Ocidente. Foi por meio do alfabeto baseado nos fonemas e não nas sílabas que os gregos conseguiram registrar obras literárias monumentais, tais como a Ilíada e a Odisseia. Aliás, foram eles que tiveram a ideia de que as letras deveriam corresponder a sons menores, denominados fonemas. O que é importante a gente lembrar também é que a escritura ela tinha iniciado com a língua suméria, tá? E aí eram representados por epígrafos, se eu não me engano, que eram os símbolos, tá? Símbolos assim, e aí que significava o céu, o mar, etc. Beleza? E aqui eles começam a perceber, eles começam a fazer, então, a captar os sons da fala e representar por meio de sinais gráficos. E a cada sinal ali, teoricamente, correspondendo um som falado. Tá? Então, isso vai revolucionar a escrita. Tá? O alfabeto latino, de certo modo, se originou do grego. Tá? Os gregos conheceram o alfabeto fenício e o modificaram, incluindo representação para os sons vocálicos, além de outras adaptações. Posteriormente, os etruscos, povo que vivia na região da Etrúria, na Península Itálica, ao norte da região do Lácio, em contato com os gregos, adotaram uma variação de seu alfabeto. Em contato com os latinos, os etruscos exerceram grande influência sobre a cultura, incluindo o registro da escrita. Tá? Assim, os latinos adotaram o alfabeto e fizeram as adaptações necessárias para o seu uso. No período arcaico, o alfabeto latino era bem próximo do alfabeto grego antigo, mas sabe-se que os etruscos tinham uma cultura bastante próxima dos gregos. De início, os escritos eram gravados nos monumentos em pedra e o tipo de escrita utilizado era o capitalis quadrata, que denominamos escrita monumental. É aquela que se pode observar nas fotos dos monumentos antigos, em que os textos aparecem totalmente grafados em letras maiúsculas e sem espaços ou elementos de pontuação. Tá? E o que, aliás, né, esses elementos de pontuação só foram introduzidos na escrita muitos séculos depois. Então, no século I, né, século I a.C., o alfabeto latino, tal como ficou conhecido, com suas 21 letras, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. Mais duas letras gregas, o Y e o Z, já estavam ali estabelecidos. Os estudos da linguística histórica, no século XIX, através do método histórico comparativo, tornou evidente a semelhança da formação vocabular e da estrutura sintática do latim com outras línguas, como o grego e o sânscrito. Assim, pesquisadores puderam concluir que o latim, ao lado do osco e do umbro, línguas da Península Itálica, que se assemelhavam bastante ao latim, provavelmente pertenceram a um ramo de uma família linguística denominada grupo itálico, o qual, por sua vez, ao lado dos grupos helênico, indo-iraniano, celta, anatólio, germânico, balto-eslavo, armênio, tocariano e albanês, constituíram, se convencionou chamar família linguística indo-europeia. Tá?
Não há registros do indo-europeu e, por isso, ele é considerado uma protolíngua. Tá? Muitos aspectos dessa protolíngua podem ser observados no latim, mesmo tendo sofrido inúmeras modificações ao longo do tempo. Tá? O estudo da história da língua latina é de suma importância para compreender o processo de desenvolvimento da língua portuguesa, uma das línguas que descende do latim, assim como o espanhol, o italiano e o francês. Tá? Adotada atualmente, né, o português ele é falado por cerca de 250 milhões de falantes em todo o mundo, sendo a grande maioria aí aqui no Brasil, e muitas dessas pessoas também falam em países africanos. Tá? Quando se trata da língua latina, é preciso também considerar a sua própria história, tá? Porque há, na realidade, vários latins, tá? De acordo com a professora Zélia Cardoso, o latim pode ser subdividido em grupos diferentes, de acordo com o período da sua história evolutiva e com as circunstâncias do uso que dele fizeram. Então, a gente tem o latim pré-histórico, o latim proto-histórico, o latim arcaico, o latim clássico e também o latim pós-clássico e o latim vulgar, tá? Que, inclusive, o nosso idioma, né, os idiomas neolatinos, as línguas neolatinas, elas têm origem no latim vulgar. Mas o latim pré-histórico, que é usado aí entre os séculos 9 e 6 antes de Cristo, era falado pelos primeiros habitantes do Lácio, tá? Que é anterior, então, ao aparecimento dos registros escritos. Já o latim proto-histórico, que é aí entre os séculos 7 e século 4 a.C., é aquele que aparece nos primeiros documentos escritos da língua, né, tal como a Fíbula Prenestina. Tá? A gente tem também o latim arcaico, que foi utilizado entre o século III e início do século I a.C., que aparece registrado nos textos de Plauto, Catão, Enio, nas lápides e nos textos jurídicos da época. Tá? Entre o século I a.C. e no início do século I depois de Cristo, nós temos a utilização do latim clássico, que é o latim no qual foram compostas as primeiras obras de prosa e de poesia latina, né? Os textos de Cícero, Virgílio, Horácio, Tito, Lívio, entre outros grandes pensadores e poetas, tá? Caracteriza-se, então, por ser uma língua cultivada, artística, idealizada, muito distante daquela que era falada no cotidiano, tá? Mesmo pelas camadas mais cultas da sociedade. Okay? Foi a partir dos registros escritos do latim clássico que os fenômenos gramaticais e semânticos da língua puderam ser depreendidos, tá? E nós temos também o latim pós-clássico, que vem aí entre os séculos I e V depois de Cristo, onde os registros dessa fase do latim apontam para um distanciamento entre o latim clássico e o latim falado no dia a dia. Também é possível observar nos textos dessa época o aparecimento, né, das variações dialetais que mais tarde se transformariam nas novas línguas românicas, tá? Então, além dessas fases do desenvolvimento da língua latina, a gente destaca o latim vulgar, né, ou sermo vulgares, que era a língua falada pelo povo, bastante diferente do latim clássico. Era a modalidade oral do latim que transformava-se numa velocidade muito maior e sofria a influência de diversos fatores ou variações ali, variáveis externas, tais como a época, a região, a classe social, o contato com outros idiomas. Então, o surgimento desse novo latim, o surgimento de outras línguas, vem desse contato do latim vulgar com outros idiomas. Tá? Então, esse uso linguístico ficou registrado, por exemplo, nas comédias de Plauto, ali no século III e II antes de Cristo, na poesia de Catulo, no século I antes de Cristo, e algumas cartas pessoais de Cícero, né? Inscrições e textos cristãos, e no Appendix Probi, uma espécie de glossário anônimo, cujo objetivo era o de corrigir desvios da norma culta da língua, que provavelmente estavam se tornando usuais. É igual o que acontece com a língua portuguesa. A gente tem ali a gramática normativa e a gente tem a nossa língua de uso. Tá? Então, isso acontece também com o latim, desde o latim clássico até o latim vulgar. Tá?
Vamos falar, então, um pouco sobre a pronúncia. Tá? Os estudos linguísticos realizados a partir do século XIX acerca da pronúncia latina clássica, aquela praticada pelas classes cultas de Roma no período clássico da língua, tiveram como principais fontes estudos comparativos da língua neolatina, testemunho dos próprios gramáticos e escritores latinos, como Cícero, Quintiliano, Donato, etc., transcrições do latim para o grego e para outras línguas estrangeiras e vice-versa, tá? E a pronúncia do latim vulgar e das línguas românicas. Tá? Então, essas, né, dentre outras ferramentas, permitiram que se convencionasse a utilização da pronúncia denominada científica, né, ou reconstituída, que hoje é aceita universalmente nos meios acadêmicos. Como a língua portuguesa serviu-se do alfabeto latino com pouquíssimas variações, nós podemos afirmar que a pronúncia da maioria das letras é igual nas duas línguas, o que facilita a nossa compreensão. Tá? Como não há acento em latim, as vogais essencialmente latinas, A, I, O e U, podem ser breves, né? Vogais aí mais fracas, e vão receber esse sinalzinho aqui que parece um tio, tá? Parece um tio, que é a bráquia. Tá? Que é colocado sobre elas. Ou as longas, né? Que são as vogais mais fortes, que vão ser indicadas aí por esse sinal aqui, que parece um travessãozinho, que é o macro. Tá? Equivalem, em termos de duração, uma vogal longa ao tempo, tá? De duas breves. Ou seja, se eu tenho uma vogal longa, o A assim, é igual a com bráquia mais a com bráquia, tá? Ou seja, uma breve com uma breve vai formar uma vogal longa, tá? Quanto à pronúncia das vogais longas e breves, é comum considerar que haverá alteração na pronúncia somente das vogais O e E, que quando longas são fechadas, tá? U, e quando breves são abertas. O, E. Tá? Seguem algumas outras regras básicas da pronúncia reconstituída do latim. O C e o G, por exemplo, são sempre pronunciados como oclusivas velares, ou seja, aqui eu não vou falar assim, eu vou falar que, tá? E o G eu vou falar aqui como se fosse gui, tá? Então, ao invés de eu falar Cícero, eu vou falar Quíquero, tá? E Ângelus, ok? Agte, beleza? O H, a inicial das palavras, é levemente aspirado, tá? Então vai ter um somzinho de R, mais ou menos assim, tá? O V é pronunciado como U, ou seja, ao invés de eu falar vitar, eu vou falar witar, witar, tá? E o J eu vou pronunciar como I. Então, ao invés de eu falar como jacta, aqui eu vou falar iacta, iacta. O R é vibrante, tá? Como em murro, murro, tá? E o S é pronunciado como SS. Então, ao invés de eu falar rosa, eu vou falar roça, beleza? O U nesse QU aqui é pronunciado. Então, quibus, quen, ok? Quibus e quen, beleza? E o X pronuncia-se como x, x, tá? Ao invés de eu falar luz, luz, eu vou falar lux, lux, tá? Por fim, vale destacar que as consoantes B, D, F, K, P, Q, T são pronunciadas exatamente como no português. São B, D, K, F, P, Q, T. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Clica no gostei, se inscreve no canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau.